Fala aí, gente boa! Tudo beleza com você? Ó, eu aqui mais uma vez para gravar esse vídeo e aí poder questionar mais uma vez, e como sempre assim farei, nesse canal que é o intuito dele, que é o que eu sou, ou que me tornei, por conta dos enganos, da mentira e da hipocrisia. Não quer dizer que eu sou a verdade, dono da verdade, que eu sou certinho, de maneira nenhuma. Mas aqui é o canal O Questionador Bíblico, onde eu pego alguns textos, alguns versículos, uma passagem da Bíblia e questiono, até porque eu sou livre para questionar. Talvez você diga: ah, mas Deus não se questiona, Deus não pode se questionar. É por isso que você está aí na sua igreja sendo escravo destes pastores, porque você não quer pensar, porque você tem medo de desagradar a Deus. Uma vez que Deus, segundo a religião, a teologia, os pastores, os bispos, dizem que Deus deu livre-arbítrio, mas não há uma passagem sequer na Bíblia que Deus tenha dado ao homem o livre-arbítrio. Não está lá escrito, ninguém disse que Deus deu, mas o homem deu o livre-arbítrio. Para mim, no meu ver, na minha opinião, no meu ponto de vista, os homens disseram isso para ter um aval de cometer um erro e depois serem perdoados. Ah, porque é o livre-arbítrio. Igual a passagem, a frase que Jesus disse que a carne é fraca. Muitos se aproveitam disso, sendo pastores, para cometer um mal ou um ato falho, uma maldade, para roubar os dízimos das pessoas na igreja, para pegar as novinhas na igreja, para adulterar, para fazer o diabo a 4 pintar o 7. Não, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Aí o espírito está sempre pronto, o espírito é forte e nunca consegue vencer a carne. Tá? Então, não que Deus deu livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio, não é? Mas vai te lançar no inferno, porque Ele é muito amor, porque Ele perdoa, porque Ele te deu livre-arbítrio, ou seja, o livre-arbítrio para você fazer o que você quiser da sua vida. Mas aí vem o pastor e diz: não, o livre-arbítrio não é para você fazer o que você quiser. O livre-arbítrio é para você usar em benefício de Deus, porque Deus quer o seu bem. Ora, se Ele quer o meu bem, se Ele quer o bem da humanidade, então Ele não tinha dado a porra do livre-arbítrio. Porque como é que Ele dá o livre-arbítrio para o homem escolher e depois ele diz que o homem tem que escolher o bem? Como tem um versículo que diz: há caminhos que para o homem parece bem, mas o seu final é triste. Ora, se Ele deu o livre-arbítrio, então deixa o homem trilhar o seu caminho. Mas não, ainda vai condenar porque o cara escolheu aquele caminho. É óbvio que na humanidade todo mundo receberá a paga, a consequência do seu ato. Porque não existe essa coisa de lançar no inferno. São atos ou são consequências que o ser humano vai colher em sua vida aqui. Porque não existe livre-arbítrio. Não, porque tudo é permissão de Deus. Então Deus permite, que não caia uma folha da árvore sem que Deus não permita, não é? Então Deus permite um camarada, um bandido, um homem, violentar várias crianças. Quer dizer que Deus então está permitindo, para depois aquele homem que violentou várias crianças, violentou o pai, a mãe, matou não sei, sabe, fez o diabo a 4. Para lá mais tarde, depois, ele preso, condenado num presídio, for alguém lá pregar a palavra, ele for salvo. Não, que Deus tinha um plano na vida dele. Peraí, que Deus é esse perfeito, de amor, de paz, que perdoa, que o plano para ele salvar uma pessoa, não é? E para salvar uma pessoa, é permitir que ele violente, que não dá para falar que a palavra, quer dizer, que ele violente uma criança, e aí ele vai preso, alguém vai, leve a palavra, ele se converta, vira pastor e é salvo.
Então, por quê? Por quê? Que Deus não permitiu que aquela criança não fosse violentada, não passasse por aquele abuso, não fosse maltratada e até morta, e por que Deus não deu uma chance àquela criança? Por quê? Quer dizer que se a criança morre, passando por isso, ou morre não, o cara mata ela, aí ela passa, sobrevive, porque Deus quis, é a vontade de Deus, para que lá na frente ela conheça. Ou então, aí se sobrevive, é a vontade de Deus. Se morre, é a vontade de Deus. Cara, que vontade de Deus é essa? Parece um rei sentado em seu trono e que se alegra com a carnificina, com o sangue derramado, que é o que bate o martelo e diz mata, como tem um versículo não, nem sei se é versículo, mas é o que os crentes, os papagaios de realejo aí, de palácio, vivem repetindo, parece que se tornou um versículo da Bíblia. É da vontade de Deus, é permissão de Deus, tudo é da vontade de Deus, Deus permitiu assim, e aí as coisas vão acontecendo dessa maneira. Mas que Deus é esse, cara? Que é o que esses pastores pregam. Porque tudo é da vontade de Deus. Sinceramente, você tem que despertar e parar para pensar um pouco, tá certo? Fico por aqui, até o próximo vídeo, um forte abraço, curte, comente, compartilhe, fale alguma coisa no comentário se você quiser, se não gostou também, dê o seu dislike, que tá tudo certo. Valeu!